que você tá aí, o que você sente ali de... Porque querendo ou não, a tecnologia avança, né? Sim. Eu acho que ali começou não sei, mas você começou com o feeling há 30 anos atrás, depois vai se adaptando conforme as tecnologias vão chegando, ou pra você não Ah, muda muita coisa? É mais o toque, o olhar. não, o que acontece? Ainda, Tá, a peça principal no atendimento de local é o perito. É o olhar do perito, a experiência do perito, a vivência. É, daqui a alguns anos, com a inteligência artificial, não aham, sei como vai ser, entendi. entende? Mas hoje, pelo menos por alguns bons anos, ainda a peça fundamental é o perito criminal. Sim, Né? E conta muito a experiência. A gente tem que dentro do possível, a gente tem que tentar traçar a dinâmica do evento. tá, Então, como é que você vai imaginar uma dinâmica de uma situação se você não tem experiência? aham, Então, aí é um treinamento que você vai fazendo com a tua cabeça, com os teus olhos, né? De receber informações que vem de fora, do local, de pessoas, testemunha. E aí você vai aprendendo com tudo, né? sim. Em quais casos que é necessário a reconstituição do crime? Porque é o que mais tem mídia, assim, hoje estão fazendo a reconstituição do crime e tal. Tem que ser um caso famoso, ou é em todos os casos, como Não, funciona? não. O que acontece? A Constituição, hoje se fala o nome mais atualizado, reprodução simulada, Simulada, sim. né? Então, às vezes você tem alguns objetivos. Tá, Às vezes você tem um caso, homicídio, ou um múltiplo homicídio, com vários autores. Você quer definir como foi a participação de cada um no evento. certo. Porque você, na verdade, você tem aquela aglomerado, aquela mistura do que aconteceu com vários autores. Então pode ser que você queira assim individualizar as ações. Tá, Como é que você faz isso? Com uma reprodução simulada, você consegue individualizar a ação de cada um. certo. Tá? Às vezes você se gera dúvidas. Tá? Então, com relação ao trajeto do projétil na vítima, ou do uso de uma arma branca, o que exatamente aconteceu, às vezes o que acontece? O autor narra algumas coisas que não fecham. Né? É como se eu dissesse que daqui eu consegui ver que tinha alguém no banheiro. Mas aqui não tem um campo visual para ver a porta do banheiro, para ver se tem alguém dentro do banheiro. Tá, Então de repente, se ele fala isso, eu vou posicioná-lo onde ele me disse que estava e vou provar que ele não tinha acesso. legal. Né? Então ele tá mentindo em alguma coisa, ou ele não viu e a posição dele era outra. Tá. Sentido, muito, muito bom. Né? Eu peguei uma vez um caso que o indivíduo fala que eram dois ladrões na casa, um pulou a janela, né? E realmente a gente sabe que pulou porque tem foto do cara que pulou e caiu em cima de um carro e amassou o carro. Então realmente pulou da janela. Tá, Aí o autor diz que o segundo elemento pegou uma faca e veio na direção dele. E ele, para se defender, realizou dois disparos no indivíduo. certo. Só que as lesões do cara eram nas costas. Entendi. E pela angulação, eu diria o seguinte: esse segundo ladrão estava tentando fugir também pela janela e ele atirou no cara pelas costas. Tipo assim, já tô no problema mesmo, não vou deixar barato não. Porque não fechava a angulação. Né? E aí o cara acabou caindo para dentro da casa. Aham. Só que aí o autor, por questão de alegar a legítima defesa, vai falar assim, não, aí ele veio com a faca na minha direção. Mas não fecha, ele está mentindo. Entendi. Entende? A narrativa dele não fecha com as lesões da vítima. Boa. Então a gente tem que ver o que está acontecendo de diferente, né? Sim, sim. É importante. O perito ali é a peça fundamental, né? E quando os filmes mostram de outra forma, né? Tipo, o perito chega, mostra a carteira, todo mundo abre espaço, né? Tipo assim, né? O perito chegou, aí tá tudo fechado lá, aquela fita amarela, o perito chega, mostra a carteira, opa, abre espaço que ele chegou. É ele, né? Mas não funciona bem assim, né? O que acontece? Existe um treinamento, uma tentativa de conscientização, Tá. tá, do que a gente chama cadeia de custódia. Hoje é uma coisa extremamente importante, que é lei, né? E quando é que começa essa cadeia de custódia? Quando chega a preservação. A partir daquele momento, existe alguém responsável por manter as coisas inalteradas, Certo. tá? Então, não pode ter ninguém na cena do crime. Certo. Ninguém pode entrar.
existe alguém responsável para manter essa preservação, para manter o local mais idôneo possível. Idôneo não seria assim, mas assim, que nada seja alterado. Vamos dizer, se uma garrafa daqui não foi mudada para cá. Sim. Né? Então, hoje existe uma preocupação, e sempre existiu, né, desde que eu entrei, mas sempre foi uma briga se ter essa cadeia de custódia, essa preservação. Tá. Né? Então, às vezes chega, como você está falando, né? De repente, chegou o perito, aí o perito que entra, não tem ninguém no ambiente, não sei o que, é quase como se fala, né? O perito chegou, aí pode entrar, aí depois que vai mexendo, aí o pessoal pode entrar. Mas aí é o que tem que ser, porque o que acontece? A posição das coisas pode me dar diferença. Tá. Entendeu? Então é tipo, vamos supor aqui, ó, se você tem na mesa, você tem alguns objetos que estão tombados. O que me diz? Pode ter uma luta corporal. Tá. Aí chega um indivíduo lá, tá aqui, aí, não, pera um pouquinho. Opa, a garrafa caiu aqui. Ou ele levanta, muda de posição. Pô, vai me trazer coisas diferentes. Entendi. Né? Não que toda má preservação vai me prejudicar de totalmente o trabalho pericial, mas pode me criar dificuldade. Tem algumas coisas que realmente são totalmente perdidas, vamos dizer, uma mancha de sangue, o cara limpou, o cara pisou em cima. Não tem como voltar atrás. Né? Então eu vou deixar de analisar algum vestígio pelo mau cuidado, né? Ou não cuidado de alguém. Sim. Né? Então, mas a gente tem que aprender a lidar com certas dificuldades. Sim. A dificuldade do local, né, de crime aberto, numa rua, ali na viela e tal, é diferente de uma casa, por exemplo, porque ali, como é um local muito público, te dá mais ainda dificuldade para você trabalhar? Sim. Começa via de regra, um local externo me traz muito menos informações. Tá. Se essas poucas informações que devem ser trazidas ao perito são ainda prejudicadas, ou mexidas, ou desfeitas, sim, é menos informação que o perito tem. Porque às vezes, o que eu falo que dentro do possível, porque às vezes não tem vestígio suficiente para você remontar uma cena de crime. Né? Às vezes você tem, grande maioria das vezes você tem alguma informação, mas nem sempre você consegue remontar a dinâmica. Olha, o caso aconteceu assim, o cara entrou aqui, ele fez isso, ele pisou aqui, ele foi sabe? Sim. Realmente recompor a dinâmica, a movimentação entre autores e vítimas. Legal. Vamos supor, eu na minha opinião, né, mas aí você me fala melhor. Meu, o perito, acho que ele chega na cena e cria um filme na cabeça dele ou não? Porque, por exemplo, deixa eu entender como que funcionou isso aqui. No primeiro momento, depois vai montando, etc. Mas no primeiro momento, não chega ali com uma imagem de um filme assim e fala, pô, aqui uma garrafa, uma caneta, ali tem uma gota de sangue. Você vai vendo e vai realmente vai remontando. E às vezes tem coisas que não fecha. E aí você quebra a cabeça para entender o que aconteceu. Sim. Né? Porque às vezes, vamos dizer, tem a cena do crime da execução, tem modificações que o próprio autor pode produzir. Sim. Né? Pode ser que tenha alguém que quebre a preservação e me prejudique mais ainda. Tá. Às vezes você tem que, vamos dizer, entra o pessoal do resgate, do SAMU, para ver se a vítima está viva ou não. Tá. E às vezes eles dão uma certa prejudicada, mas eu não posso chegar já, não vai ver se o cara está vivo. Sim. Como é que faz? Ele tem que ir lá ver. Assim, a prioridade é salvar a vítima. A prioridade é a vida é o primeiro lugar. Sim. Então ele tem que entrar lá para ver, não, olha, realmente está morto. Mas dependendo, só que ele tem que aprender a entrar, às vezes tem que entrar com cuidado. Tá. O problema é que às vezes a posição da vítima não favorece. Então ele tem que mexer às vezes na vítima para fazer o trabalho dele, para fazer essa verificação. Certo. Então, às vezes, pode me atrapalhar em alguma coisa. Mas nada que, de repente, o bombeiro, o policial militar que ficou preso, olha, veio o bombeiro aqui, o resgate, eles entraram aqui, mexeram na vítima, para ver se ela estava em vida, para ver se socorreu ou não, sim, e saíram. Então, ele está me trazendo informação. O que é ruim, às vezes, se ninguém me falar nada, e você chega naquele, foi mexido, mas quem mexeu? Sim. Não, é verdade. Entendeu? Então tem que ter essa comunicação, porque para não me induzir a algum erro, ou não me induzir a uma linha de raciocínio errada. Quando você chega ali, eu acho que é difícil guardar tudo na cabeça. Com base, você vai, sei lá, uma caderneta, você vai anotando, um cara crachá olhando? Não. Como é que você faz então, quando eu comecei, há 3 mil anos,
as máquinas eram analógicas. Certo. O pessoal, muita gente não sabe mais nem o que é uma máquina Não analógica. sabe, é verdade, parece É uma brincadeira. máquina fotográfica que tinha um filme. Aham. E aquele filme, normalmente é 24, 36 poses, que era o que mais se usava, tinha até de 48, né? Isso. Mas lá se usava de 24 e 36. E aí você usava esse filme, aí terminava o filme, vai para um departamento para fazer a revelação. Isso. Depois da revelação tinha que fazer a ampliação. Tá. Então você não sabia o que tinha saído na foto. Você não sabia nem se o filme se a máquina bateu as fotos certinho. Se um filme queimou, porque Se o- tinha isso. Exatamente, isso que eu ia falar. O filme, aí, em vez de receber as fotos, 2, 3 meses depois, Aham. você recebia um papel, olha, as fotos foram perdidas porque velou o filme. E aí, Isso. como é que você faz? É. Então, a gente tinha mania de anotar tudo, Tá. né? E o anotar tudo também me ajuda, porque eu vou descrever uma televisão, aí eu vou, olha, tem uma televisão que está no meio da parede. Aí eu vou, pô, mas aí em cima tem um forro diferente. Aí eu olho. Aí daqui a pouco eu olho para ver se não tem nem forro, não tem embaixo. Daqui a pouco eu olho para ver se não tem nos lados. Olha quantas vezes eu olhei. É. Cada vez que eu olho, eu estou observando alguma coisa. Sim. Então, a minha capacidade de observar, você vai treinando os olhos, de olhar uma, olhar duas, olhar três, e vai anotando. Tá. Hoje em dia, o cara dá uma olhada, qualquer coisa está na foto. Entendi. E também acontece. Cartão de Memória. também pifa. Corrompe, que fala, né? É. Arquivo corrompeu aqui. Corrompeu, agora corrompeu. Antigamente velou o filme, agora corrompeu o arquivo. É. Pode acontecer? Pode. E aí, se um caso grande, cheio de detalhe, dá pau no cartão. É. Também, então, é questão de hábitos. Sim. E eu sempre fui de anotar tudo. Tá. Então, para mim, me ajuda a fazer as observações. Então, eu vou fazendo as observações, aí eu vejo dentro que eu estou olhando, olha, ali naquele canto da TV tem uma coisa diferente. Eu vou olhar depois com mais calma. Tá. E continuo. Depois que eu anotei tudo, aí eu volto. Vou te ver com mais calma isso aqui. O que está me chamando a atenção? Sim. Então, aí você faz de novo aqueles pontos que merecem mais atenção. E aí você vai analisar já de novo outras coisas que às vezes pode ter passado desapercebido, que tinha embaixo da mesa, se tinha fiação, se tinha algum objeto. Então, é o olhar constante, é um treino constante.